Devemos olhar para o corpo humano como um ecossistema e não como um conjunto de órgãos que funcionam de forma independente. Essa tomada de consciência é de extrema valia para a formação de pais e, consequentemente, de filhos mais saudáveis. O tema de hoje é a influência dos pais sobre a saúde dos filhos. E para falar sobre esse assunto tão importante para tanta gente, a gente trouxe duas convidadas especialíssimas. A primeira, a doutora Patrícia Peixoto. Bem-vinda, Patrícia. Patrícia era apresentadora aqui do programa Saúde em Foco. E agora, olha que surpresa boa, ela vai fazer uma participação mensal no programa 3. Vê se não é muita honra pra gente? Vai falar sempre um pouquinho de endocrinologia, assuntos assim, né, Patrícia? Bem-vinda, prazer te receber. Obrigada, e a honra é toda minha. Ah, imagina. E a nossa segunda convidada, não menos especial, é a doutora Ananda Rezende. Ela é pediatra e vai ajudar a falar aí sobre o que acontece com as crianças de acordo com o comportamento dos pais, né? Esse assunto aí, eu acho que interessa a todos, né? Então vamos pensar, Patrícia, olhando uma primeira imagem, que a gente separou algumas imagens hoje para colocar, são poucas, mas assim, que tem bastante relevância. Nossa primeira imagem vai passar aí, presta atenção. Então, Patrícia, como é que a gente explica essa imagem aí? É uma gestante, né? Uma gestante. Dá para dizer que durante a concepção a mãe tem algum papel no que vai acontecer com a vida do filho em relação à obesidade ou à alimentação? Tem alguma relação à mãe, à concepção? Como é que a gente pode pensar nisso? Tem sim. A forma como a criança ela vai se desenvolver depois de nascer, ela vai ter muito do que os pais fizeram, do comportamento deles antes mesmo dela ser concebida. Antes de estar formada? Antes de ela estar formada. E aí, embora a foto seja da mãe, a gente tem que chamar também para essa responsabilidade o pai. Por quê? Porque não é só o comportamento materno de antes da concepção que vai interferir, o comportamento paterno também. Como que eu posso dar exemplo disso? Já é sabido que homens que estão acima do peso, eles passam a ter nos espermatozoides uma alteração epigenética que vai poder ser transmitida para o bebê, um risco aumentado de obesidade, se esse bebê for gerado com um homem acima do peso. Desde os espermatozoides, desde a formação antes da concepção. Não é uma alteração genética, é uma alteração epigenética, mas ela é transmissível. Então, antes da gente chegar ali na foto da mamãe com o bebê, já tem o papel do pai lá anterior. Isso, e mais importante até é que se esse homem ele perde peso, essa alteração epigenética ela pode ser revertida. Então, o homem, quando ele quer ser pai e ele está acima do peso, o recomendado é que ele antes perca peso. Que coisa interessante nova, né? E para a mãe também vale? Para a mãe nem tanto, menos porque na verdade a gente sabe que os óvulos, a questão é diferente. Então o pai tem essa influência. Antes da concepção, influi lá. Tem essa influência. A influência da mãe ela acaba sendo até mais extensa, porque ela vai passar. Durante né? Quando ela tá, por exemplo, a gente falando da obesidade especificamente, que é uma doença crônica, que é uma doença epidêmica, né? E que traz a reboque outras doenças como diabetes também. Então, a mãe que ela engravida acima do peso, ela já começa a gestação com risco maior de ter uma série de problemas durante a gestação e de também ter repercussão para o bebê, tanto enquanto ele está na barriga, como também depois que ele já nasceu. Então, tem também o papel materno antes da concepção. Quando a gente já vai falando do bebê dentro da barriga, os hábitos da mãe também são importantes. Ela tem que ter um ganho de peso adequado para evitar que ela tenha doenças como diabetes gestacional, hipertensão arterial. Ela tem que ter uma alimentação adequada também, porque se essa mãe ela tem uma alimentação com excesso de açúcares, de alimentos processados, isso também vai ser negativo para o bebê. E ela também deve evitar a exposição a disruptores endócrinos, que também é uma coisa bem nova, né? Assim, digamos, relativamente nova na medicina, que a gente também já sabe que acaba influenciando na saúde do bebê. Entendi. Deixa eu só retomar um pouquinho, porque tem algumas coisas aí bastante diferentes do que a gente está acostumado. Você falou em genética, epigenética,
falou num termo super novo aí, que é disruptor, disruptor endócrino, e aí a gente vai voltar um pouquinho para pontuar esses assuntos. Mas eu queria te perguntar, Patrícia, se pais obesos, então, necessariamente têm filhos obesos? Não, não necessariamente. O estudo dos genes relacionados à obesidade, ele está bem extenso, já bem esclarecido, que a gente tem bastante genes relacionados à obesidade, mas na verdade a genética ela tem uma influência nessa transmissão da obesidade, sim. Só que isso não é o que eu falo até dentro do consultório, isso não é uma condenação. Por quê? Porque além do fator genético, que a gente não pode negar, tem um peso, existem os fatores ambientais, existe a questão da alimentação dessa criança, existe a questão da atividade física que essa criança vai fazer ou não, né? E existem outros fatores também que eles vão ter mais influência até do que o fator genético. Então, não é uma condenação de que pais e mães obesos vão necessariamente ter um filho obeso. Mas a propensão é maior. A propensão é maior. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que me surgiu agora, uma curiosidade, talvez a Nanda saiba, como pediatra. Durante a gestação, o acompanhamento pré-natal já supre por exemplo, o pré-natal normal, que eu quero dizer regular, ele já diz, ajuda, por exemplo, sem o acompanhamento da endocrinologista e da nutricionista, já é possível desde o pré-natal ir diminuindo essas coisas, o acompanhamento pré-natal com obstetra, né, com o seu ginecologista obstetra, que ele vai dar para a gestante todas as orientações, mas a equipe multidisciplinar, estando integrada, né, se você tiver condição de ter todos esses profissionais dentro do seu pré-natal, ainda um endocrinologista, é muito melhor, né? Mas claro que é importantíssimo o pré-natal, que a gestante faça o pré-natal desde o início da gestação. Mas com a ajuda do endocrinologista e do nutricionista, isso aí fica mais amplo, seria uma isso? coisa porque integrada, né? A gente está tendo muita novidade em relação a essas questões e é muito natural que a pessoa que está mais, né, estudando aquilo a fundo, ela tem coisas mais novas que o obstetra, ele pode não estar tão a par, né? Não dessa parte, dessa parte, que é uma parte muito específica, entendeu? Então foi o que a Nandra falou. Nesse momento, uma abordagem multidisciplinar, que na verdade é a forma como a gente hoje fala da medicina em geral, ela vai ser muito mais adequada. Então vamos retomar também uma outra pergunta que ficou aí pelo caminho, que eu acho que é importante a gente voltar para esclarecer. Você disse que pais obesos não necessariamente têm filhos obesos, mas tem mais propensão a isso. E o contrário acontece, Ananda? Os pais magros e saudáveis, eles necessariamente têm filhos magros? Não. Não. Mas a tendência é que sejam filhos mais saudáveis como eles são, né? Mas isso tudo envolve uma questão cultural, né? Uma questão de ambiente, de hábitos que você influencia a criança desde pequena, né? Então, não necessariamente. Só que a questão da obesidade tem um percentual maior de contribuição, né, Patrícia? Com certeza. É porque é aquela coisa, você pode ter pais magros, mas se essa criança, ela está sendo criada num ambiente de uma alimentação inadequada, de um sedentarismo, como a gente tem visto muito, essa criança, ela pode sim desenvolver obesidade. Certo. A gente volta já com esse assunto, ainda tem coisa para trás que a gente vai retomar. Fica aí, não perde, a gente está voltando.